Empate 1-1 entre Santos e Corinthians, um jogo que teve um primeiro tempo simplesmente eletrizante e um segundo tempo mais morno e que acabou resultando nesse empate 1-1 que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 9h43 da manhã dessa segunda-feira. Eu trago vídeo novo todo dia, então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Destacar também que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre esse empate no Clássico Paulista entre Santos e Corinthians. No outro canal eu comentei sobre um empate sensacional entre Cruzeiro e Vasco. O Tite que foi demitido, né? Então acabou resultando na demissão do Tite aquele jogo. Por sinal, agora me veio em mente o seguinte: o Dorival Júnior está começando a ser um pouquinho questionado pelo torcedor corintiano. Daqui a pouco, se o Corinthians entrar em uma fase ruim, já tem o nome do Tite como uma sombra, né? Enfim, não acho que seja para demitir o Dorival Júnior, muito pelo contrário, acabou de ganhar a Copa do Brasil, tem que ter paciência com um cara que acabou de ganhar um título como esse. Mas caso por um acaso venha a se demitir o Dorival Júnior, o nome do Tite com certeza vai ser especulado. Enfim, dentro do jogo a real é que o Santos começou querendo mais. O Santos jogou na Vila Belmiro, o Santos foi moldado com uma linha de 3 zagueiros, sendo Zé Ivaldo, Adonis Frias e o Luan Pérez. E aí tem o Barreal fazendo uma ala e o Rony fazendo a outra. Uma ideia muito boa, já que o Rony já fez isso no Atlético Mineiro, ajudando na recomposição. E o Barreal pode jogar numa linha mais baixa também, ele ajuda bastante na recomposição. E aí você preenchia mais o meio de campo e conseguia jogar com o Neymar e Gabigol juntos. A ideia da formação inicial do Santos eu achei muito boa. Esse meio de campo que foi com o Oliva, volante recentemente contratado, que no início do jogo achou um chute espetacular, que por isso daqui não entra. O Gustavo Henrique, que teve um início com uma ou outra jogada interessante, mas depois desapareceu, parecia que nem estava jogando. E o Gabriel Bom Tempo, que apareceu pouco no jogo também. Bons jogadores, mas que acabaram não tendo tanta participação dentro do jogo. Mas a presença deles e essa formação do Santos fez com que desse para jogar com Neymar e Gabigol juntos. Algo que potencializou bastante, principalmente esse início de jogo do Santos. Eu diria que nos 15 minutos iniciais o Santos poderia ter feito 2 gols, teve chances perigosas, bolas que passaram próximo do gol, defesas do Hugo Souza que pelo menos em 2 ou 3 a bola iria para fora e o Hugo defendia mandando para escanteio, para não correr o risco de daqui a pouco a bola entrar, né? Só que no primeiro escape do Corinthians, primeiro momento de ataque do Corinthians, o Caio César consegue dominar a bola, dá um belo passe para o Memphis Depay. Ele conduz a bola pela meia esquerda, limpa a marcação, dá mais um drible e aí chuta ela no cantinho para fazer ali 1-0 para o Corinthians. O Memphis, que é o primeiro gol dele só em 2026, é muito pouco. É um cara que aparece em jogo grande, então ele faz gol na final da Copa do Brasil. Jogo decisivo ele aparece, consegue se destacar. Só que ele precisa ser mais regular. É um cara com um salário astronômico, é o grande nome desse time do Corinthians. É um cara que se espera pra caramba nesse time do Corinthians. E ele precisa contribuir mais, cara. Não dá pra ser só jogo grande. Em jogo grande é o principal, mas em jogo pequeno você tem que ser regular também. Até porque Brasileirão são vários jogos grandes ou vários jogos pequenos. Tudo depende da forma como você enxerga. E se o Memphis enxergar que o Brasileirão são vários jogos pequenos, o Corinthians vai lutar contra o rebaixamento. Essa aqui é a real. Então, o Memphis precisa ser mais regular e contribuir mais com esse time do Corinthians em jogos que, na teoria, valem menos. Até porque o Brasileirão é composto por diversos jogos que valem menos. Só no final das contas, você vai saber quanto que valia cada 3 pontos. Mas a real é que 3 pontos é 3 pontos. Vencer da Chapecoense, vencer do Remo e vencer do Palmeiras, vencer do São Paulo, é 3 pontos da mesma forma. E isso tem que entrar na mente de todos os jogadores do Corinthians e principalmente do Memphis Depay, porque, que nem eu falei, ele vem aparecendo somente nesses jogos grandes. E Brasileirão é composto por diversos jogos com menor expressão, com exceção desses clássicos e desses jogos com maior rivalidade, né? Enfim, o Corinthians nessa primeira chegada abre o placar. Porém, na saída de jogo praticamente menos de 3, 4 minutos depois, o Gabriel Paulista vai abrir o passe para o Mateuzinho. Ele escorrega, isso é um passe todo mascado, a bola bate na perna do Neymar, que nem estava vendo a bola, ele estava girando para o outro lado, bate no calcanhar dele, vai para o Gabigol e o Gabigol sozinho carrega o campo de defesa inteiro do Corinthians, chega cara a cara e vira o pé, tirando perfeitamente do Hugo Souza, um golaço do Gabigol, para ali empatar o jogo para o Santos, um gol achado, que sai de um erro individual do Gabriel Paulista.
Ele que começou bem, é um início bom de caminhada com a camisa do Corinthians, é um início bom de trajetória dele com a camisa do Corinthians, foi importantíssimo na Supercopa do Brasil, já fez gols importantes para o Corinthians. Mas dentro deste jogo e dentro principalmente desta jogada, desse lance, ele errou feio. O gramado da Vila Belmiro estava estranho, dava para perceber claramente que assim, visualmente ele estava bonito, mas a bola prendendo muito, mascando muito, as jogadas não conseguiam fluir de uma forma muito natural. Esse escorregão mesmo do Gabriel Paulista é a prova disso, diversos jogadores tendo que forçar demais para conduzir a bola. Sei lá, estava numa dinâmica de jogo um pouquinho estranha. Por exemplo, não tem comparação o gramado da Vila Belmiro com o da Neoquímica Arena. Da Neoquímica Arena, se dá um passe, a bola vai rasante, acelera, deixa o jogo mais rápido. E na Vila Belmiro parecia que a bola prendia, deixava o jogo mais pegado, os jogadores tinham que fazer mais força para criarem as jogadas. Essa que era a impressão que dava. De grande destaque ainda no primeiro tempo foi uma jogada do Corinthians depois disso, que o Breno Bidon dá uma sequência de passes extraordinária, termina com um passe de letra dele, aí o Memphis vira o jogo, terminando no Caio César que tenta uma chapada e o Brazão faz uma defesaça para evitar ali o gol do Corinthians. Seria um gol lindo, um dos gols mais bonitos do Brasileirão se saísse, não necessariamente só pelo chute do Caio César, que foi bonito, mas pela jogada em si, principalmente pelo Breno Bidon, cara. O Breno Bidon, cara, eu se fosse o PSG, já teria contratado faz tempo o Breno Bidon. Porque ele é a cara do PSG, ele encaixa perfeitamente nesse molde de jogo do PSG, ou até mesmo para jogar no Barcelona, mas principalmente molde de jogo do PSG é a cara do Breno Bidon, cara. Meio campista, que prende a bola, com repertório técnico, esconde ela. Cara, eu se fosse o PSG, chegava no Corinthians e falava, tá aqui ó, 30 milhões de euros, me passa aí o Breno Bidon. Pra mim é um negócio perfeito. O Corinthians faz uma grande venda, o Breno Bidon vai para um grande time, e o grande time, que é o PSG nesse momento, recebe um grande jogador como é o Breno Bidon. Realmente seria uma combinação perfeita. 30 milhões de euros, PSG, Breno Bidon. Uma venda boa, um destino bom para o jogador e um grande jogador para um dos melhores times do mundo. E ele já seria um substituto natural, por exemplo, do Fabian Ruiz no PSG. Seria uma boa sequência de carreira para o Breno Bidon também. Enfim, já dei aqui a dica, hein? Mas enfim, o Breno Bidon tem muito repertório técnico, é realmente impressionante. E no geral é isso, fecha o primeiro tempo no 1-1. Vai pro segundo tempo e o jogo muda. Muda pra pior, porque o jogo esfria, as equipes começam a produzir menos. O mais emocionante do segundo tempo foi a troca do Gabigol pelo Tassiano, onde a torcida do Santos ficou revoltada. Mas fazia sentido, o Santos estava começando a perder o jogo fisicamente, o Corinthians começando a ter mais a bola, o Santos não conseguindo mais segurar as jogadas, e aí tinha que ser tomada uma decisão pelo auxiliar do Vojvoda, né? O Vojvoda estava suspenso, assim como o Rafael Guanais. Os dois tinham tido uma confusão no meio de semana no jogo entre Mirassol e Santos, né? Tanto é que no jogo do Mirassol contra o Palmeiras foi o auxiliar que comandou, e aí nesse do Santos foi o auxiliar que comandou também, da mesma forma. E aí tinha uma decisão a se tomar, ou tira o Neymar ou tira o Gabigol. Pelo jogo, tinha que tirar o Neymar, o Gabigol jogou bem melhor. Só que, hoje, nessa segunda-feira, vai ter, não sei se já saiu a convocação nesse momento, eu acho que ainda não, talvez quando você estiver assistindo o vídeo tenha saído. Hoje é a convocação. Este jogo era a chance do Neymar mostrar que ele está bem fisicamente, desempenhar bem e poder ser convocado. Então, este foi um fator importante para se manter o Neymar em campo. E entre tirar o Neymar e o Gabigol pelo jogo, faria mais sentido tirar o Neymar. Pelo contexto, acabou sendo o Gabigol o cara sacrificado para a entrada do Tassiano. Sem dúvidas nenhuma, o Gabigol é melhor. Só que a dose de intensidade que o Tassiano dá é muito maior também. Nesse momento foi mais pesado na balança o fator físico do que o fator técnico. Você concordando ou não, foi isso que aconteceu. E aí o Santos faz outras mexidas, entre o Vinícius Lira mais aberto, coloca o Willian Arão para ter uma consistência defensiva maior. Eu achei que o Arão poderia ter começado desde o início, por sinal, mas ele veio do banco. Por exemplo, se você vai com o Oliva e o Willian Arão, você poderia colocar um Gabriel Bom Tempo com mais liberdade nesse meio de campo. Enfim, achei que o Gustavo Henrique de fato teve uma jogada boa no início do primeiro tempo e depois sumiu. Parecia que ele não tocou na bola o jogo inteiro. E ele ficou até a metade do segundo tempo. Enfim. E aí de emocionante depois disso é basicamente os minutos finais, onde o Luan Pérez faz uma falta, leva o cartão amarelo. Menos de 2 minutos depois faz mais uma falta, leva o segundo cartão amarelo e é expulso. Sem discussão, expulsão claríssima. E a partir daí o Santos com um a menos.
Minutos depois, o Vinícius Lira sente o joelho e tem que sair do jogo, sendo isso que o Santos já tinha feito as 5 substituições. Então a partir daí o Santos fica com 2 a menos. E mais à frente ainda tem o Neymar, que é um cara que auxilia muito pouco na marcação. Então o Santos ficou basicamente se defendendo com 3 a menos. E o Corinthians teve ali quase que 10 minutos assim, onde não produziu nada. Nada. Assim, tava feio o negócio porque parecia que os caras não tinham noção de jogo. Teve uma jogada, cara, que acumulou acho que 4 jogadores do Corinthians, um do lado do outro. E aí facilita demais a marcação. Quando você tá com mais jogadores, você espaça o máximo possível o campo, espalha os jogadores pelo campo, porque esses caras vão ter mais liberdade. Os Corinthians não. Acumulou 4 ou 5 jogadores na mesma jogada. Foi um dos últimos lances da partida. E aí o Memphis Depay passou um passe pro Mateuzinho, onde o Mateuzinho já estava marcado, o Mateuzinho não alcança a bola e sai em tiro de meta. Aí ele acabou o jogo praticamente. De fato, o Corinthians não soube o que fazer com a superioridade que tinha. E aí fecha nesse empate 1 a 1. Um início de jogo melhor do Santos, mas depois que o Corinthians abriu o placar, o Corinthians foi melhor. O Santos encontrou um gol no erro do Gabriel Paulista, mas a real é que o Corinthians acordou depois dos gols que saíram e o Corinthians foi melhor ao longo do jogo. Que nem eu falei, o Neymar, que é a grande experiência do Santos, não jogou nada. Falando de convocação já, se for por merecimento, o Neymar não merece ser convocado. O Neymar não tá jogando nada, o Neymar nem tá jogando. Aí quando joga ainda joga mal. Se for convocar o Neymar é pelo que ele já foi algum dia, pelo que ele representa para a seleção, mas não pelo que ele tá jogando hoje em dia. Eu não sei qual que é a decisão correta, se convocar ou não convocar o Neymar. Eu sei que é muito mais fácil eu falar que a decisão correta é convocar o Neymar pelo que ele joga, pelo diferencial dele, só que a gente tá falando disso em relação ao Neymar pelo que ele já jogou há 5, 6, 7 anos atrás. E o futebol acontece hoje em dia. Hoje em dia, o Neymar errou tudo. O Neymar errava domínio, o Neymar errava passe, o Neymar não conseguia finalizar, o Neymar foi engolido pela marcação. Parecia estar num ritmo de fim de carreira o Neymar mesmo. Parecia que o Neymar estava num jogo desses festivos. E o Corinthians jogando a Vera. Enfim, o Neymar é muito habilidoso, é um baita jogador, mas estava num ritmo bem abaixo do restante dos jogadores. Enfim, no final das contas, o Corinthians não soube o que fazer quando teve superioridade na reta final, não achou o seu gol, e o Santos segurou esse empatezinho. Um resultado ruim para as duas equipes, o Santos porque jogava em casa e queria vencer, e o Corinthians porque teve jogadores a mais na reta final do jogo e não soube se valer através disso. Com isso, empate 1 a 1 entre Santos e Corinthians. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!